observamos a importância do conceito sociológico de socialização, definido como um processo pelo qual são transmitidos e assimilados os padrões sociais vigentes. Sob o ponto de vista das sociedades, não nascemos propriamente humanos, mas nos humanizamos à medida que nos socializamos. Por meio dessa relação de ensino e aprendizagem, que se efetiva na atuação de instituições como a família, a escola e os meios de comunicação, os indivíduos das novas gerações interiorizam crenças, ideias e princípios culturais de sua sociedade, reproduzindo-os, ainda que parcialmente, ao longo de suas vidas. Essas informações preliminares nos permitem sublinhar que, examinadas sociologicamente, as sociedades humanas não se definem simplesmente como uma reunião ou soma de indivíduos da mesma espécie. A existência humana em sociedade envolve noções, regras e parâmetros de relacionamento entre pessoas que, em certo sentido, são anteriores aos seres humanos individuais. Sociedade e indivíduos, perspectivas sociológicas. Neste ponto, é imprescindível examinar esta questão: o que é indivíduo? Quando utilizamos essa palavra, principalmente no universo das ciências sociais, referimos-nos aos seres humanos singulares, com seu modo particular de ser, suas características específicas de personalidade, seus projetos pessoais, suas expectativas e escolhas no mundo. Nota-se, então, que as noções de sociedade e indivíduos contêm distinções significativas. A esfera social contempla o que é comum, normatizando as relações entre seres humanos e estabelecendo formas de agir, sentir e pensar que não dependem diretamente de iniciativas individuais. A esfera individual, por seu turno, pressupõe desejos, ambições e decisões pessoais, definidas pelos próprios indivíduos no exercício de sua liberdade. Entretanto, em termos práticos, os aspectos social e individual da vida humana são indissociáveis, isto é, estão em permanente intersecção. Ou não, os seres humanos individuais não existem concretamente fora da vida em sociedade. Da mesma forma, pode-se advertir para o fato de a vigência das relações sociais e a reprodução dos padrões sociais serem concretizados em ações praticadas pelos indivíduos. Essa constatação suscita uma indagação sociológica fundamental, que pode ser formulada nestes termos: em que medida os indivíduos são realmente livres para efetuar suas escolhas? Trata-se de inspecionar a efetividade da liberdade individual nas sociedades humanas. Considerando as afirmações precedentes, é legítimo descartar a hipótese de que os indivíduos sejam completamente livres. A questão, portanto, diz respeito ao nível de condicionamento ou, no limite, de determinação da sociedade sobre os indivíduos, ou seja, em linguagem mais simples, deve-se ponderar a influência dos aspectos socioculturais na própria formação da individualidade. Esse é um tema em torno do qual se desenvolvem teses sociológicas divergentes, ou seja, não há uma única posição dos estudiosos acerca desse problema teórico. Entre os chamados autores clássicos da sociologia, Emile Durkheim, 1858, 1917, Karl Marx, 1818, 1883, e Max Weber, 1864, 1920, são diferentes as concepções sobre as relações entre sociedade e indivíduos. Na teoria de Durkheim, sabemos que há notável primazia da sociedade sobre os indivíduos. Afinal, esse sociólogo define os fatos sociais como coercitivos, exteriores e gerais, isto é, como realidade sociocultural que se impõe aos seres humanos individuais a despeito de suas vontades, sendo produzida independentemente das consciências individuais e aplicando-se a todos os indivíduos. De acordo com a interpretação desse sociólogo, portanto, o modo de vida individual dos seres humanos é antecipadamente definido pela sociedade, caracterizando o predomínio bastante acentuado do social sobre o individual.
Para Karl Marx, a sociedade organiza-se com base nas relações socioeconômicas, relações materiais de produção, pois a separação entre proprietários e não proprietários de meios de produção divide a sociedade em classes sociais. No capitalismo, as principais classes são a burguesia e os trabalhadores assalariados. Nesse contexto, entende-se que a visão de mundo, as expectativas, as preferências e os valores dos indivíduos desenvolvem-se no horizonte de suas classes sociais. Em outras palavras, a condição de classe condiciona as individualidades. Max Weber, comparativamente a Marx e Durkheim, concede maior destaque às iniciativas individuais em sociedade. Na concepção weberiana da vida social, é atribuída relevância fundamental às ações praticadas pelos indivíduos, conforme suas ideias, crenças e expectativas. Sob esse prisma, são os próprios indivíduos que, posicionando-se culturalmente, escolhem os sentidos de suas condutas, que resultam em interações sociais responsáveis por ocasionar a dinâmica da sociedade. O exame das relações entre sociedade e indivíduos inclui a observação da história das sociedades humanas. Com base nos estudos históricos, somos inclinados a considerar que, de maneira geral, as sociedades em que vivemos atualmente se caracterizam pela vigência de uma liberdade individual que era desconhecida em sociedades mais antigas e tradicionais. Marx interpreta a condição dos indivíduos no horizonte das classes sociais. E o que notamos na comparação entre as sociedades contemporâneas e, por exemplo, as sociedades feudais europeias na Idade Média. No feudalismo, a rígida hierarquia social era determinada por ordem, clero, nobreza e plebe, e as posições na sociedade eram vitalícias e fixadas pela condição de nascimento. O corpo sacerdotal católico, com seus representantes obrigados ao celibato, renovava-se, principalmente, com o ingresso de pessoas da nobreza. Nesse tipo de sociedade, de maneira geral, nascer na plebe significava ser plebeu por toda a vida e ter o trabalho como sua função social, assim como nascer na nobreza implicava ser sempre nobre e dedicar-se à proteção militar da sociedade. Além disso, relações matrimoniais consumavam-se entre pessoas de uma mesma ordem social e, frequentemente, eram decididas pelas famílias, e não pelos indivíduos. A vida das pessoas, desde o seu status social, sua posição na hierarquia e seu reconhecimento pela sociedade, até a maioria de suas práticas cotidianas, era definida previamente pela ordem social a que pertencia, e não por suas iniciativas individuais. A sociologia e o conceito de indivíduo. Para a sociologia, a noção de indivíduo, compreendendo o ser humano com sua identidade singular e supostamente dotado de autonomia em relação a grupos sociais, consolida-se com o surgimento da sociedade moderna, a partir do século XVI, especialmente com transformações trazidas pelo renascimento cultural e pelas reformas religiosas. Na comparação com épocas passadas, costuma-se concluir que os 5 indivíduos são mais livres na atualidade. A discussão sociológica sobre a liberdade individual na atualidade, pelo menos aparentemente, somos indivíduos livres, que efetuamos escolhas, assumimos decisões e consequências e definimos os caminhos de nossa existência. Decidimos qual será a nossa atividade profissional, com quem nos relacionamos amorosamente, quais são os grupos e as instituições que frequentamos, como nos vestimos e qual é o estilo de vida que nos agrada. Também elaboramos projetos de vida, que podemos reformular com o passar do tempo. Entretanto, essa concepção de liberdade individual parece não avaliar a hipótese de que muito do que fazemos, pensamos, sentimos, somos, entre outros fatores, expressa, na realidade, a influência da sociedade sobre nós. Nesse sentido, é razoável que se façam alguns questionamentos. Para tanto,
recorreremos aos exemplos com os quais nos referimos à concepção de liberdade individual. Escolhemos nossas profissões com completa liberdade? Não. Afinal, nem todos os indivíduos de diferentes classes sociais têm diante de si o mesmo leque de possibilidades. Muitas vezes, os empecilhos econômicos inviabilizam escolhas com maior grau de liberdade. Mesmo em situações nas quais uma pessoa possua situação socioeconômica que lhe proporcione condições adequadas para definir seu futuro profissional, pode-se indagar se sua escolha é realmente derivada de um projeto integralmente individual. É plausível argumentar que muitas opções, ainda que aparentemente individuais, cedem a pressões da sociedade, a busca por prestígio social ou as expectativas familiares em relação aos indivíduos. Escolhemos livremente nossas relações amorosas? Na contemporaneidade, já não são tão comuns os casos de aberta interferência familiar nas relações afetivas das pessoas. Não nos parece aceitável, por exemplo, que pais e mães decidam com quem seus filhos namorem ou se casem. Entretanto, é legítimo admitir que, mesmo nessa escolha presumivelmente tão íntima, exista a interveniência de fatores sociais. Por exemplo, é comum nos apaixonarmos por pessoas que pertencem à mesma classe social, assim como as características que procuramos nas pessoas com quem nos relacionamos são, em alguma medida, estabelecidas por padrões da sociedade. Decidimos, de forma plenamente individual, frequentar algumas instituições e grupos sociais, ainda que não sejamos obrigados a participar de instituições e grupos, como entidades religiosas, clubes esportivos ou círculos de amigos. Pode-se ponderar que essas escolhas, algumas vezes, são motivadas pela interiorização de valores da cultura da sociedade ou por conveniência social. Definimos, de maneira verdadeiramente autônoma, o modo como nos vestimos? Nessa situação, as escolhas presumivelmente individuais são, comumente, limitadas por questões socioeconômicas e também por fatores amplamente condicionados por parâmetros sociais, culturais, tendências da moda e discursos publicitários. Sendo assim, manifesta-se a presença da influência da sociedade nas vestimentas dos indivíduos. Estabelecemos estilos de vida e projetamos livremente nossas trajetórias existenciais? Mais uma vez, não se assegura a vigência de plena liberdade individual, pois a adesão a estilos de vida e a formulação de projetos, frequentemente, são experiências sociais, valores social mente aceitos e projeções da sociedade nas decisões dos indivíduos. As aspirações individuais, portanto, são influenciadas por contextos sociais nos quais os indivíduos vivem. Por meio dessas anotações, não pretendemos negar completamente a efetividade da liberdade individual, mas sim demonstrar a complexidade das relações entre sociedade e indivíduos. Essas articulações entre sociedade e indivíduos são mediadas, principalmente, nas sociedades modernas e contemporâneas, por grupos sociais variados, categorias profissionais, instituições religiosas, movimentos sociais, entidades recreativas, entre tantos outros. Nessas complexas relações entre sociedade, grupos sociais e indivíduos, constroem-se padrões de atitudes, pensamentos e sentimentos que são, pelo menos em algum nível, seguidos e reproduzidos pelos indivíduos. Em outras palavras, podemos dizer que os indivíduos existem no interior de estruturas sociais capazes de interferir em seus modos de vida. A respeito do conceito de estrutura social, o sociólogo Anthony Giddens escreve: uma estrutura física, como um edifício que existe. Ele se refere ao fato de que os contextos sociais, independentemente das ações humanas, de nossas vidas não consistem apenas em conjuntos aleatórios de eventos ou ações, eles são estruturação. Elas são reestruturadas a todo mo estruturados, ou, padronizados de formas distintas.
Há regularidades nos modos como nos sociedades humanas estão sempre em processo de mento pelos próprios blocos de construção que as compõem. Os seres humanos como você e eu portamos e nos relacionamentos que temos uns com os outros. Mas a estrutura social não é como Giddens, Anthony. Sociologia 4 ed. trad. De Sandra Regina Netes. Porto Alegre, Artmed, 2005 p. 26. De acordo com esse autor, não se deve desprezar o condicionamento das estruturas sociais sobre os indivíduos. Porém, é igualmente necessário observar que os padrões de organização social são dinâmicos, isto é, reestruturados pelas ações de indivíduos e grupos sociais.